Nos livros escolares, os personagens históricos são comumente abordados de forma superficial. São mostrados fatos e breves passagens sobre a vida das pessoas que fizeram a história, mas suas origens raramente são contadas. E esse é o caso de Pedro Álvares Cabral. Você sabe que ele foi o viajante responsável pelo descobrimento, entre aspas, do Brasil, mas provavelmente não faz ideia de onde veio esse cara. Você sabe qual é a origem desse herói lusitano? Pedro Álvares Cabral, também chamado de Pedrálvares Cabral, nasceu em Belmonte, Portugal, entre 1467 e 1468. Não se sabe a data exata. Ele era um fidalgo, filho de algo, um título hereditário de baixa nobreza dado a pessoas cujos antepassados fizeram grandes feitos. Pedro Álvares Cabral deve esse título e seus sobrenomes a seu trisavô, Álvaro Gil Cabral, um herói da famosa Batalha de Aljubarrota. Batalha esta que consolidou a Casa de Avis no trono de Portugal durante a crise sucessória conhecida como Interregno, entre reinados em português, ou seja, um período entre dois reinados no qual o país ficou sem um rei. Durante a guerra, Álvaro Gil Cabral defendeu com unhas e dentes o castelo de Belmonte, construído pelo rei Dom Dinis I em 1226. Por isso, recebeu o cargo hereditário de Alcaide-Mor, um tipo de governador do castelo e da redondeza, e o direito de possuir um brasão, em que Álvaro decidiu colocar cabras, que segundo ele eram valentes e leais, animais símbolo da região da Serra da Estrela, uma das regiões mais altas de Portugal. Após esse grande acontecimento, a família de Pedro Álvares Cabral controlou a região de Belmonte como se fosse um feudo por quase 200 anos. O filho de Álvaro, e bisavô do descobridor do Brasil, se chamava Luís Álvares Cabral, e também ajudou na Batalha de Aljubarrota. Além disso, ele foi fiscal de finanças do infante Dom Henrique e participou da conquista de Ceuta, no ano de 1415. Em Marrocos, Luís estava na companhia de seu filho, Fernão Álvares, avô de Pedro. Fernão Álvares teve um filho também chamado Fernão Álvares, só que este era apelidado de Gigante da Beira, devido à sua altura de 1,90 m, muito incomum para a época. O gigante se casou com uma mulher muito rica chamada Dona Inês de Gouveia, e juntos tiveram 7 filhos, sendo o segundo Pedro Álvares Cabral. Como você deve ter percebido, todos possuem Álvares como sobrenome, que significa filho de Álvaro, fazendo referência ao grande ancestral. Essa é uma tradição ibérica muito comum e aparece em sobrenomes como Rodrigues, filho de Rodrigo, Gonçalves, filho de Gonçalo, Fernandes, filho de Fernando, e Alves, que é uma redução de Álvares, que significa filho de Álvaro, entre outros sobrenomes. Como já mencionado, o cargo ganho pelo trisavô de Pedro era hereditário, mas os bens da família não eram repartidos igualmente após a morte dos pais, tendo o direito da herança somente o primogênito. Mesmo não tendo direito absolutamente nada, pode-se dizer que Pedro Álvares Cabral foi o homem mais sortudo de toda a história de sua família, pois ele se casou com a riquíssima Dona Isabel de Castro, neta dos reis de Portugal e de Castela. Além de ser sobrinha do grande explorador, fidalgo e governador da Índia Portuguesa, Afonso de Albuquerque. Sendo membro da corte do rei Dom João II de Portugal e da Ordem de Cristo, Pedro se envolveu com as grandes expedições marítimas da época, e em 15 de fevereiro de 1500 foi nomeado pelo rei capitão-mor da armada que chegaria ao Brasil em 22 de abril do mesmo ano. Historiadores acreditam que Pedro Álvares Cabral nunca tinha navegado antes, e por isso, sua estreia também foi a viagem mais importante de toda a sua vida. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Eu tô tentando publicar pelo menos 2 vídeos por mês aqui no canal, e eu quero aumentar essa frequência.
Se você curte o canal, se você curte História Oculta no Instagram, compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga que gosta muito de história, que isso vai me ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.